Meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo no teu coração, nesse domingo tão especial que é o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, no qual nós iniciamos a Semana Santa, a Semana Maior, a maior de todas as semanas, porque nesta semana aconteceram os eventos, os fatos, mistérios da nossa redenção, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então esta semana é a semana mais importante do ano litúrgico para o cristão católico. Por isso ela recebe esses títulos de santa, de maior, porque de fato não podemos imaginar a nossa fé e ela seria vã, já diz São Paulo mesmo, se Jesus não tivesse ressuscitado. E para ressuscitar, Jesus morreu dando sua vida por amor a nós, pobres pecadores. Então, meu irmão, minha irmã, é Semana Santa. Com certeza hoje você esteve participando das celebrações em sua paróquia, em sua diocese, a procissão de Ramos, a celebração tão bonita, tão pungente deste dia. Uma celebração que nós escutaremos duas narrativas da paixão, duas narrativas evangélicas. A primeira, que este ano é de Lucas, narrando a entrada de Jesus em Jerusalém. A segunda, a narrativa da paixão. Justamente para nos colocar diante desse mistério, o Papa Francisco afirmou uma afirmação que deve de fato tocar o nosso coração, que deve de fato nos deixar alerta para as consequências de ser cristão. Ele disse: se você hoje recebe loas, elogios, honrarias, glorificações por ser cristão, se prepare, porque poucos dias depois virá a cruz. Não tem jeito, meu irmão, o destino de Jesus é o nosso destino. E quanto mais o nosso destino se torna parecido com o de Jesus, quanto mais o horizonte da nossa vida se torna parecido com o de Jesus, mais devemos nos alegrar. Então não podemos nos encantar com os hosanas. E Jesus sabia de tudo. Jesus sabia que aquele mesmo povo que gritava hosanas, gritaria: crucificam. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus que venha sobre nós. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos abençoe nesse momento. Iniciando a Semana Maior, que o Espírito Santo de Deus venha em nosso socorro, para que ao celebrarmos, ou seja, ao atualizarmos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus, possamos experimentar em nossa vida uma autêntica Páscoa. Mudança, transformação, passagem da morte para a vida, do pecado para a graça e assim de tudo que não condiz com o nome de cristãos para aquilo que de fato nos diz respeito. Eu estarei proclamando hoje só o Evangelho do Ramos, não propriamente dito o Evangelho da Paixão. Esse eu vou deixar para proclamar na sexta-feira. Mas vamos acompanhar esse momento iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 19, os versículos de 28 a 40. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada, encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele.
Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estás desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vejam bem que Jesus sobe e entra em Jerusalém, nesse jumentinho, aos gritos de hosanas, aos ramos acenando, com a cobertura do chão, com roupas e mantos. Meu Deus, quanto louvor, quanta alegria com aquela entrada. Logo depois, dias depois, aquela alegria se tornará tristeza, e Jesus também fará um caminho, mas já será um caminho doloroso, uma via dolorosa. Meu irmão, minha irmã, vamos viver esta Semana Santa refletindo sobre esta capacidade que nós temos de, em algum momento, aclamar Jesus com alegria e de, em outro, expulsá-lo, gritá-lo, não aceitá-lo. Em tantos e tantos momentos de nossa vida, Jesus é acolhido na festa, no louvor, porque para nós é importante, mas quando ele vem em nossa direção, desfigurado pela cruz, quando ele traz as suas exigências ou não aceita as nossas condições, nós o negamos. Pedimos que seja crucificado. Expulsamos para fora dos muros como aquele povo expulsou para fora da cidade de Jerusalém. É tempo de reflexão. Esta é a Semana Santa que estamos iniciando. É tempo de reflexão. É tempo de apresentar a Jesus este nosso coração dividido para que ele reintegre. É tempo de mostrar a Jesus, de apresentar a Jesus essa nossa vida contraditória, para que ele a harmonize. É tempo de oferecer a Jesus as nossas dúvidas, as nossas tristezas, para que ele acolha tudo no alto da cruz e transforme tristeza em alegria, dúvidas em respostas, morte em vida, na manhã festiva da ressurreição. Não percamos a oportunidade, meu irmão, minha irmã, de viver esta semana maior da melhor forma que for possível a cada um de nós, na oração, na contemplação do mistério, na seriedade da alma. Que assim seja, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada Semana Santa para você.